Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui para gravar um vídeo. Esse a gente vai falar sobre 10 melhores animes de ação dos últimos 5 anos. Os 5 anos parecem pouco tempo, mas no mundo do anime já foram suficientes para mudar completamente aquilo que se espera de uma boa série de ação. Entre novos clássicos que provaram que o gênero da fantasia ainda tinha muito por explorar, a ação viveu também um momento particularmente rico, com produções que redefiniram o que é possível fazer em termos de combate, ritmo e visual. Em 10º lugar, The Golden Kamuy. Um mapa tatuado na pele de 24 condenados fugidos é esta premissa improvável que sustenta Golden Kamuy, uma das séries de ação mais seguras de si mesma dos últimos anos. Em vez de se limitar a uma dicotomia simples entre bem e mal, a história constrói uma guerra complexa entre várias facções num Japão que ainda tenta recompor-se depois da Guerra Russo-Japonesa. É a combinação entre história real, choque cultural e combate altamente tático que dá à série uma atmosfera muito própria, simultaneamente credível e quase inacreditável. As temporadas finais arriscam bastante em termos narrativos e é esse risco calculado que ajudou a consolidar Golden Kamuy como um clássico moderno do gênero, mesmo longe do alarido mediático de outras produções mais faladas. Aí tem um videozinho aqui. 9º lugar, Solo Leveling. Antes de chegar ao ecrã pelas mãos de A1 Pictures, em 2024, Solo Leveling já era um fenômeno enquanto novel, web e webtoon. E a versão animada só veio confirmar essa popularidade. A evolução de Sung Jin-woo, de caçador fraco e ridicularizado a um dos combatentes mais poderosos do seu mundo, continua a dominar boa parte das conversas em torno de ação moderna. A série apoia-se num sistema de progressão claramente inspirado em videojogos, com a protagonista subir de nível e acumular poder de forma quase constante. Não é a única série de ação a recorrer a esta forma, mas Solo Leveling celebra o exagero sem qualquer pudor, empurrando o protagonista para níveis de força cada vez mais absurdos. Aí tem um videozinho aqui também, 8º lugar, Dan Dan Dan. Ficção científica, terror, comédia romântica, poucas séries conseguem misturar gêneros tão diferentes com a naturalidade de Dan Dan Dan. A história acompanha Momo Ayase, uma médium ainda em desenvolvimento, e Okarun, amaldiçoado por um yokai poderoso, enquanto os dois enfrentam alienígenas, espíritos e criaturas lendárias de todos os feitos. Essa energia quase caótica conduz a batalha cada vez maiores, capazes de surpreender mesmo quem já pensa ter visto de tudo dentro do gênero. O estúdio Science Saru constrói ainda uma linguagem visual muito estilizada para dar corpo à ação do tipo que deixa o espectador frustrado sempre que pisca os olhos e perde um único frame do caos em ecrã. Aí tem um videozinho aqui também. 7º lugar, Bungo Stray Dogs.
Poucos esperavam que a quarta e a quinta temporadas de Bungo Stray Dogs conseguisse superar tão claramente as expectativas, mas foi exatamente isso que aconteceu, tornando-os obrigatórias para quem gosta de ação dos últimos 5 anos. A série atravessa vários gêneros com bastante vontade, concentrando-se numa guerra total entre uma agência de detetives sobrenaturais e a máfia. Elementos de mistério bem construídos, combinados com poderes sobrenaturais inspirados na literatura clássica, garantem que a série nunca se resume a espetáculo vazio. Os jogos psicológicos e os debates filosóficos entre personagens acrescentam camadas extra de tensão às guerras de território travadas. Aí tem um videozinho aqui. 6. Demon Slayer. A narrativa de ação de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, está atualmente a fechar-se através de uma trilogia de longas metragens. Depois de anos a manter o público em suspense e a bater sucessivos recordes de bilheteria com a jornada de Tanjiro Kamado, empenhado em salvar a irmã, eliminar todos os demônios e tornar-se Hashira. É frequente a série ser acusada de privilegiar a forma em detrimento do conteúdo, mas essa crítica torna-se fácil de esquecer perante uma coreografia de combate visual tão impressionante. Demon Slayer não reinventa propriamente a narrativa e assume abertamente uma estrutura mais formulaica, mas os combates continuam a ser feitos com tal cuidado, que transformaram a Ufotable numa das produtoras mais reconhecidas pelo público em geral. Aí outro videozinho. 5. Chainsaw Man. Como o próprio nome sugere, Chainsaw Man é uma explosão de violência que coloca um herói armado com uma motosserra frente a demônios em momentos extremos, enquanto um dos grandes nomes do chamado trio sombrio de Weekly Shonen Jump. A série combina temas obscuros e uma narrativa centrada nas personagens com um caos praticamente descontrolado. A primeira temporada, com 12 episódios, segue a doutrinação de Genji na equipe de caçadores de demônios de segurança pública de Tóquio, à medida que aprende a usar o novo poder para manter a paz. Antagonistas surrealistas, poderes criativos e uma coreografia de combate que desafia as leis da física. Tudo assinado pelo estúdio MAPPA, ajudaram a série a impor-se rapidamente com referência do gênero. O filme seguinte, Man the Movie, Red Arc, consolidou ainda mais este estatuto e a próxima etapa, o Assassin's Creed, já está confirmada com estreia prevista para 2027. Aí, videozinho. Kingdom. Elementos de fantasia e sobrenatural têm o seu lugar dentro do gênero de ação, mas há algo de particularmente poderoso em séries como King, profundamente enraizadas em conflitos históricos reais. A ação decorre durante o período dos reinos combatentes na China antiga, numa altura em que a luta pelo trono desencadeia batalhas militares intermináveis, espionagem, política e artes marciais brutais. A ascensão militar de Xin, um jovem corajoso partido do zero, contrasta com estratégias bastante elaboradas, transformando a guerra numa autêntica batalha de vontades e inteligência. As batalhas entre exércitos massivos são fáceis de perder de vista pela escala, e as temporadas mais recentes conseguem finalmente unir várias histórias paralelas de uma forma coerente e emocionante. Aí, videozinho. Vinland Saga.
já tinha conquistado grande parte da crítica logo na estreia, mas Vinland Saga continua a merecer destaque mesmo hoje, apesar de apenas a segunda temporada ter chegado dentro desses últimos 5 anos. É essa continuação que transforma a busca de Thorfinn por vingança numa luta bem mais silenciosa interior sobre a natureza corruptora da violência e sobre o motivo pelo qual o perdão pode ser mais poderoso do que qualquer Há ainda bastante ação e combate ao longo dessa segunda temporada, mas cada confronto atinge com uma intensidade muito mais profunda, precisamente por causa de tudo aquilo que Thorfinn já viveu. Mais do que uma história épica, sangrenta, ambientada no mundo violento dos Vikings. Esta é uma meditação poderosa sobre trauma, que despe a brutalidade viking para refletir sobre o verdadeiro significado de sobreviver. Aí outro videozinho, 2, Bleach, Thousand Year Blood War. Com mais de 365 episódios, o anime original de Bleach acabou por servir durante anos como um aviso sobre os riscos de más adaptações, arrastando por filler excessivo e por um afastamento cada vez maior do material original. A franquia regressou com força mais de uma década depois através de Bleach Thousand Year Blood War, uma saga em 4 partes que corrige praticamente todos os problemas do passado, com um ritmo mais apertado, apostas mais elevadas e sequências de combate visuais muito superiores. Thousand Year Blood War mergulha num caos praticamente absoluto, com baixas massivas que fogem à crítica habitual, tantas vezes atirada à série original. Personagens importantes morrem, o status que continua a mudar e o elenco é constantemente empurrado para fora da zona de conforto. O estúdio Pierrot entrega aqui um dos seus melhores trabalhos, e é particularmente satisfatório ver este clássico da ação a receber finalmente a redenção que merecia. Aí videozinho, em primeiro lugar, Jujutsu Kaisen. A primeira temporada de Jujutsu Kaisen, apesar de bem sucedida, funcionou quase como uma introdução mais lenta ao complexo mundo dos senseiros de Jujutsu e dos espíritos amaldiçoados. Foi precisamente essa paciência inicial que permitiu à série arriscar bastante mais nas temporadas seguintes e no filme para aquela, transformando-a de longe na mais forte entre os 3 grandes nomes do trio sombrio de Shonen. A série equilibra um elenco extenso com uma narrativa bastante imprevisível e a coreografia de combate, aliada ao visual, está entre o melhor que o gênero tem para oferecer atualmente. O estúdio MAPPA foi ainda mais longe nas sequências de ação mais recentes, com vários confrontos a tornarem-se literalmente virais assim que estrearam. Aí videozinho aqui, espero que vocês tenham gostado, curte aí, comenta, compartilha, aciona o sininho, inscreva-se no canal, participe de tudo aqui e até a próxima. Tchau, tchau e se cuidem!